Você ainda tem dúvida sobre metabolismo, água e sais minerais? Então, vem comigo! Olá, aluno, olá, aluna, vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje, iniciando com o tema metabolismo. Metabolismo, na verdade, é um conjunto de reações que ocorrem dentro das células, tá? E essas células podem ser células procarióticas ou eucarióticas, e isso só vem nos evidenciar o fato de que existe uma origem comum para esses dois tipos de células. Esse tema de procarionte e eucarionte foi abordado na aula 2, então quem ainda tem dúvida, peço a gentileza que entre lá nos vídeos e veja a aula 2, perfeito? Quando falamos então de metabolismo, nós podemos fazer uma comparação entre o motor de um carro e o nosso organismo, tá? Com relação ao motor de um carro, a fonte de energia dele pode ser através da gasolina, do etanol ou do diesel, né? Dependendo do carro, pode ser dois, pode ser gasolina e etanol, enfim. Essa é a fonte de energia, né, que vai fazer com que o carro, né, entre em movimento. E com o tempo a gente sabe que vai sofrendo um desgaste, as peças vão se desgastando e há necessidade de você repor essas peças. Só que essas peças são originadas externamente a esse carro, ela é produzida fora e depois ela é inserida através de um mecânico, né, no seu veículo. E outra coisa interessante, a regulação e o controle, né, no caso de um carro, ele é feito de forma externa, ou seja, se eu quero andar mais rápido, eu simplesmente acelero, piso mais fundo no meu acelerador. Se eu quero andar mais devagar, eu não piso tão forte no meu acelerador. Então existe um comando externo. Quando a gente olha agora os seres humanos, e nessa imagem eu tenho um conjunto de sistemas que constitui o nosso organismo, não são todos, mas são quase, né? Eu posso fazer a mesma comparação que eu fiz com relação ao carro. Com relação à fonte de energia, né? Nossa energia ela é proveniente da onde? Da água, dos sais minerais, dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e dos ácidos nucleicos. Com o tempo, a gente também vai ter desgaste, a gente também vai ter degeneração, regeneração de estruturas. Só que a diferença é que isso tudo pode ser reposto a partir do nosso próprio corpo, tá? Um exemplo que eu vou falar para vocês são as hemácias. As hemácias são células do sangue, né? Fazem parte do nosso sistema circulatório, né? E elas acabam então sendo renovadas de tempo em tempo. E a função delas é transportar os gases, né? Pode ser oxigênio, pode ser monóxido de carbono, pode ser gás carbônico, enfim, é o transporte de gases, né, responsável aí pelas hemácias. E quando a gente fala de regulação e de controle, não é um controle externo. O nosso corpo ele tem um mecanismo automático para se regular. E os dois principais sistemas responsáveis por isso é o sistema nervoso e o sistema endócrino, são os responsáveis aí pelo controle do nosso corpo, tá? Dando continuidade, então, nós temos o seguinte, que a célula, tudo isso ocorre dentro da célula. É ela que vai controlar a velocidade, é ela que vai controlar a queima do combustível, né, que a gente está ingerindo, que é a nossa energia lá pelos alimentos, é ela que vai dosar essa energia liberada. Tudo isso para ter a nossa manutenção do organismo é controlado pela célula. Então, como foi falado lá na aula 2, a célula ela é a unidade e de estrutura fundamental dos seres vivos. Então, quem tem dúvida, volte lá na aula 2, que tem esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, onde eu abordo aí sobre essa questão da teoria do modelo celular. Perfeito? Então, o metabolismo, como é um conjunto de reações, então nós temos tipos e casos e situações. Por exemplo, se eu pego uma molécula simples e transformo em uma molécula complexa, eu tenho um tipo de reação. Se eu pego uma molécula complexa e transformo em moléculas simples, eu tenho outro tipo de reação.
Então, metabolismo, para vocês não esquecerem, é um conjunto de reações que ocorrem dentro do organismo, né, dentro do nosso corpo, dentro da célula. E eu tenho a do primeiro tipo, que é anabolismo, é onde eu pego então uma substâncias simples e transformo em substância complexa. Como exemplo, eu posso falar a fotossíntese, aonde eu pego água e o gás carbônico para produzir glicose, tá? É uma reação de síntese e eu tenho então um consumo de energia. Mas eu tenho uma reação ao contrário, onde eu tenho uma molécula grande e eu quero fragmentar ela, eu quero quebrar ela em estruturas menores. Então eu tenho uma reação de degradação, onde eu tenho uma liberação de energia, e como exemplo clássico a gente pode dizer a fermentação e a respiração. Esse tipo de reação a gente dá o nome de catabolismo, tá? Bom, sabendo que existem esses dois tipos de reações, né, de síntese e de degradação, eu posso dizer que o metabolismo ele é dividido em três tipos maiores. O primeiro dele é o energético, aonde eu tenho então está relacionada com a energia dentro da nossa célula e isso depende da queima do açúcar. Eu tenho um metabolismo que a gente chama de plástico estrutural, que ele é responsável então pelo crescimento do organismo ou pela reparação celular que o indivíduo vai ter que passar. E por último, eu tenho o metabolismo então de controle, que está relacionado então com o controle biológico das atividades celulares, né? Na verdade, então está relacionado com quem? Com as reações, né? Então está relacionado com enzimas, que são proteínas, né? Que fazem parte do nosso corpo. Então, para a gente poder fechar esse tema de metabolismo, vamos olhar essa imagem aqui, ó, tá? E vamos completando aqui ela de pouquinho em pouquinho para vocês entenderem. Metabolismo celular é um conjunto de reações, já havia falado para vocês. Existem três tipos: o energético, o plástico ou de construção e o de controle das reações. E agora nós vamos ver aqui deste lado, tá? Aonde que tem as principais substâncias que vão ter que entrar no nosso corpo, e desse lado aqui nós vamos ver as estruturas celulares que são responsáveis por elas, tá? Então, no metabolismo energético, nós temos aí carboidratos e lipídios. Através da nossa alimentação, são as duas principais substâncias relacionadas então ao metabolismo energético. Nas células, quem é responsável de atuar com essas estruturas? As mitocôndrias e os cloroplastos. Quando a gente fala então de metabolismo agora plástico ou de construção, nós estamos falando agora de proteínas, né? As proteínas elas podem ser produzidas dentro do nosso corpo, né, pelas células e estruturas responsáveis, ou podem ser adquiridas através de uma fonte animal ou vegetal, ok? Quando eu tenho a proteína, quem vai articular, né, no nosso corpo, na verdade aqui no caso daí na produção, são os ribossomos. E o último metabolismo, que é o metabolismo de controle, nós temos aqui o envolvimento de proteínas e de ácidos nucleicos. As proteínas, né, já mencionadas, podem ser adquiridas ou produzidas, e o ácido nucleico, né, os ácidos nucleicos, melhor dizendo, são responsáveis pelas características genéticas, pelo nosso material genético. E aí eu estou falando para vocês, né, no caso de RNA e de DNA. Quem na célula então vai cuidar, né, dessas duas estruturas, dessas duas substâncias aqui de entrada? São os cromossomos e os ribossomos. Só que o metabolismo, essas reações, elas não acontecem só por causa desses elementos iniciais e nem só por causa desses estruturas celulares que estão envolvidos. Vai depender da água presente, então a água é fundamental para as reações químicas, vai depender de sais, vai depender de íons, né, que são exemplos de cofatores enzimáticos, e de vitaminas, ok? E aí então, de acordo com tudo isso, a gente fecha essa primeira parte sobre o metabolismo, tá? Vamos dar continuidade então agora e vamos falar então sobre a composição das células. Mas antes da gente falar das reações químicas propriamente dita, nós temos que conhecer o que constitui uma célula. Uma célula ela é constituída, né, por compostos inorgânicos, que são estruturas pequenas, né, moléculas pequenas, e elas são constituídas também por moléculas orgânicas, ou seja, moléculas maiores, mais complexas,
e que elas são formadas então por cadeias carbônicas. O que vem a ser uma cadeia carbônica, né? Cadeia carbônica, na verdade, são átomos de carbono ligados entre si, né, formando longas cadeias. Esse assunto de cadeias carbônicas, né, normalmente é trabalhado mais a fundo na química orgânica, tá? Por hora, então, é só vocês precisam saber que compostos orgânicos são moléculas maiores, têm uma complexidade maior na sua composição maior é formada por carbono, ok? E aí, voltando para os compostos inorgânicos, né? Quem são eles? Quem são os representantes? Então, eu posso falar: a água é um representante de um composto inorgânico e os sais minerais, que estão no nosso corpo na forma de sais ou de íons. E hoje ainda nós vamos falar de água e de sais minerais. Para as futuras videoaulas, nós vamos falar daí de carboidratos, vamos falar de lipídios, aminoácidos e proteínas e também vamos falar de ácidos nucleicos. Todos esses 5 elementos que aparecem aqui, fazem parte dos compostos orgânicos, né? Quando eu falo desses elementos aqui, ó, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, tá? Então, vamos iniciar aí pela nossa água, importantíssima para nós, por isso que é importante a gente estar sempre se hidratando, ok? Com relação à água, o que eu vou falar para vocês? As principais funções. E aí, quando a gente fala de funções da água, o que nos vem à mente? Solvente universal. A água tem essa característica de conseguir dissolver quase todas as substâncias, tá? E por isso elas são importantes para o processo de metabolismo do nosso corpo, para essas reações químicas. Além disso, então, como elas conseguem dissolver as substâncias, elas conseguem também transportar pelo nosso corpo para levar essas substâncias até as células, né? De tanto levar substâncias quanto retirar substâncias, isso é importante mencionar. São responsáveis então pelas reações celulares e pelo equilíbrio térmico, tá? Que nós vamos ver aqui nessa imagem agora na sequência, essas 4 funções e um pouquinho mais aqui nessa imagem abaixo, né? Primeira coisa, a água, ela participa então do processo de fotossíntese. Então, para que ocorra a fotossíntese, a planta tem que absorver água, né, juntamente com sais minerais que estão no solo e junto com o gás carbônico, né, da atmosfera, é que ela vai conseguir fazer a reação e fazer a fotossíntese. Outra característica, né, da função da água, ou melhor, outra função da água, seria relacionada aí ao meio líquido necessário para as reações químicas. Sem água, então, a gente não tem isso, não conseguimos fazer as reações químicas, é preciso ter um ambiente aquoso para que eu possa ter as reações químicas. Eu tenho que, outra característica aqui embaixo, então, a questão que a água consegue levar os nutrientes e o oxigênio e outros gases para as nossas células. Além disso, ajuda a dissolver os minerais, né, e outros nutrientes, e a isso tornar que eles ficam acessíveis para a absorção ou assimilação do nosso organismo, e auxilia aí na remoção de resíduos metabólicos celulares, que aí no caso a gente pode falar, querendo ou não, do nosso sistema excretor, né, a urina, mas no nosso sistema digestório a gente também consegue eliminar, né, um pouquinho de água através das fezes, né? E aí nós temos ainda a questão da água como lubrificante para as nossas articulações e ela mantém então o nosso corpo hidratado, ou seja, nossos tecidos e as nossas células hidratadas, o que é isso é importante, né? E o último exemplo aqui de função é a questão então da regulação térmica, que eu já havia mencionado ali em cima, mas é por causa da transpiração. O que acontece quando a gente realiza uma atividade física? O nosso corpo tende a aquecer. E nós somos organismos que devemos manter a nossa temperatura interna constante. Uma temperatura elevada pode prejudicar a questão das proteínas presentes dentro das nossas células. Então, quando a gente transpira, né, o suor, o objetivo e a função dele é justamente o quê? Diminuir a temperatura do nosso corpo. Então, por isso que a água ela é importante como um regulador da nossa temperatura corporal, tá? Nós temos na célula, né, uma quantidade de água, o que é equivalente a aproximadamente 70%, né, da sua composição é formada de água.
né? Então, na região do citoplasma, aqui eu tenho uma imagem animal, uma célula animal e uma célula vegetal. Na região do citoplasma, que é esse espaço que vai aqui, ó, da membrana plasmática, né, que fica delimitando a célula, até o núcleo, esse espaço aqui em azul, no caso, né, e esse espaço em verde aqui, ó, né, ele é o citoplasma, que ele é constituído por uma solução ali aquosa chamada hialoplasma ou citossol, tá? Nós abordamos essa questão dessas duas células na aula 2. Então, quem ainda tiver dúvida, volta para esse tema da aula 2, que aí que eu trabalhei com vocês a questão das estruturas que são iguais e das estruturas que as diferenciam. Perfeito? E eu ainda tenho que falar para vocês, antes de terminar sobre esse tema, sobre as propriedades físico-químicas da água, que são extremamente importantes. A primeira está relacionada com esse alto calor específico. O que isso representa? O que isso corresponde? A água ela vai acabar, ela impede que variações bruscas de temperatura, né, influenciem aí o nosso sistema. Então faz com que o nosso corpo ele ainda tenha mecanismos para se adaptar ao momento que vai esquentar e ao momento que vai esfriar. Então isso é importante, esse alto calor específico. Alto calor de evaporação, tá, está relacionado aí com a possibilidade, né, do processo de resfriamento do corpo, que é aquilo que a gente acabou de mencionar, a questão do suor, da transpiração, para baixar a temperatura corpórea do nosso corpo, tá, para que a gente não tenha um aquecimento indevido. A questão da alta tensão superficial está relacionada com essa imagem, ou seja, pequenos animais, né, pequenos seres vivos, vamos dizer assim de uma maneira geral, têm a capacidade de conseguir andar sobre a superfície da água porque existe uma tensão superficial, ou seja, as células elas ficam unidas e aí esses indivíduos eles conseguem andar sobre essa lâmina d'água, tá? Com relação à grande solubilidade, é aquilo que nós falamos também, solvente universal, contribui aí para a questão do transporte de nutrientes e de gases. E aí, por onde é feito esse transporte? Pode ser feito via sangue, via linfa, fazem parte do sistema circulatório, né? A linfa, ela está relacionada com o nosso sistema de defesa também. E o suor e a urina estão relacionados aí com a eliminação de excretas, de substâncias que não servem mais para o nosso corpo. E nós vamos ver melhor quando a gente for falar de sistema excretor, tá? E a última propriedade é a coesão e a adesão, né? Que ela é bem vista, a gente vai ver com mais profundidade quando eu for falar sobre transporte, né, dos vasos sanguíneos, das substâncias lá nas plantas, tá? Que vão andar pelo xilema e pelo floema. Então não se preocupem agora em querer saber tudo. A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, é só alguns exemplos que eu estou dando para vocês, mas nós vamos ter aulas específicas, né? Videoaulas que nós vamos abordar esses temas de forma tranquila, no momento certo e na profundidade que vocês precisam saber, ok? E aí, isso aqui é sobre a água. Agora eu vou abrir um parêntese só para a gente ver a questão da composição do sangue para vocês, né? Nesse tubo de ensaio, eu estou tendo aqui, ó, a coloração amarela, essa coloração intermediária aqui e um rosinha aqui, meio avermelhadinho, embaixo. Vamos entender então o que corresponde, né, cada um dessas três partes. A primeira parte, então, é o plasma, né, a parte que a gente chama de plasma, corresponde a 55% do nosso sangue, e dentro dele nós encontramos aí uma grande quantidade de água e uma pequena quantidade de minerais, hormônios, proteínas, glicose e de outras substâncias. Essa separação aqui, gente, tá? Nós só conseguimos ver ela visivelmente depois que o sangue é centrifugado. Que a partir do momento que você tira o sangue e olha ele na seringa, você vai ver só vermelho. Mas depois que ele vai para uma centrífuga, a gente consegue separar ele dessas composições, tá?
As duas últimas partes, para que eu possa falar para vocês, eu preciso lembrá-los na verdade, lembrá-los e já mencionar um pouquinho sobre os elementos figurados que existem na composição do nosso sangue, que são as células específicas, especializadas, melhor dizendo. A primeira delas são os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, tá? E aí nós temos eles representados aqui. Esse conjunto aí, então, são exemplos de leucócitos que nós vamos voltar a falar lá no sistema, quando a gente for ver o nosso sistema de defesa. Depois eu tenho aqui também as plaquetas, tá? Que são estruturas responsáveis aí pela coagulação do nosso sangue, né? Para evitar hemorragias. Por exemplo, toda vez que uma pessoa vai fazer uma cirurgia, o médico vai pedir um exame para contar o número de plaquetas para saber se essa pessoa está com um número mínimo que se precisa, né, para que o corpo possa reagir de forma rápida num caso, numa possível hemorragia durante a cirurgia, tá? Então, nós temos ali nessa parte intermediária leucócitos e plaquetas, e por último, então, nós temos as hemácias, que correspondem a 45% aí do sangue, que são essas células redondinhas e que elas são responsáveis pelos transporte de oxigênio, gás carbônico e monóxido de carbono, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado porque ela tem afinidade para mais com umas estruturas e é para menos para outras estruturas. Mas tudo isso no seu devido tempo, não se preocupe, tá? E para a gente fechar a questão de água, vamos falar então a quantidade de água que ela varia, tá? De acordo com alguns itens. O primeiro, então, que eu vou mencionar para vocês é a atividade do tecido. Por exemplo, se eu comparar a quantidade de água que eu tenho no músculo com a quantidade de água que eu tenho numa estrutura chamada dentina, que compõe o nosso dente, são bem diferentes. Nos nossos músculos, a gente vai ter uma concentração acima de 80% de água. Na dentina, eu vou ter em torno de 12, 13% de água. Então, eu tenho diferença. Com relação à idade, é o que eu vou mostrar para vocês. E eu vou usar o exemplo da espécie humana. Uma criança recém-nascida tem aproximadamente 73% de água, né, na sua composição corpórea. Um pré-adolescente, adolescente, nós vamos ter aí em torno de 60% do seu corpo é constituído de água. Um jovem adulto, 50%, um adulto um pouquinho mais avançado, 45%, e uma pessoa mais velha, em torno de 40% de água. Então, dentro de uma mesma espécie e de acordo com a idade, a gente tem aí então a diferença de taxa de quantidade de água. E é importante também dizer que isso também varia conforme o sexo do indivíduo. Então, se a gente olhar no exemplo da espécie humana, os homens, quando comparado com as mulheres, eles vão ter sim uma quantidade maior de água, porque a atividade muscular deles é mais intensa do que a atividade muscular da mulher, tá? E se eu fizer a comparação de espécies diferentes, aí a variedade é gritante. Por exemplo, se eu pegar uma água-viva que tem em torno de 88% de água, comparar com uma espécie humana, que daí a gente faz uma média de 65% de água, e comparar com uma semente, que se eu não me engano é menos de 10% de água, então essa diferença ela é mais gritante mesmo, ok? E aí, vamos para o nosso último tema, né, da aula, que é sobre os sais minerais. E aí, o que eu posso falar para vocês, então? Que os sais minerais, como nessa imagem que aparece para vocês, existem vários elementos que nós vamos precisar em maior quantidade, em menor quantidade, e aqueles que são mais, como eu posso dizer, que constituem uma maior porcentagem do nosso corpo. Então, por exemplo, os elementos químicos que a gente chama de organógenos, eles vão constituir aproximadamente 98% da nossa matéria viva. Quem são esses elementos organógenos que aparecem aí nessa imagem para vocês? São esses quatro: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Alguns livros, alguns autores, né, gostam de falar o termo chon.
C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e N de nitrogênio. Esses são os elementos que estão em maior quantidade no nosso corpo, ok? Depois nós temos os sais minerais que nós precisamos de uma quantidade um pouquinho maior, assim, comparado com os microelementos, tá? Os macroelementos são representados por esses aqui, ó. Sódio, cálcio, potássio, magnésio, cloro, fósforo e enxofre. Eu preciso de uma quantidade maior quando comparado com os microelementos. Os microelementos eu tenho uma taxa, uma quantidade menor. E quem são eles? São flúor, manganês, cobre, selênio, molibdênio, ferro, iodo, cromo, cobalto e zinco, tá? Então, nessa imagem, eu tenho os elementos organógenos, né, organógenos, eu tenho os macroelementos e eu tenho os microelementos, perfeito? E aí, vamos falar das funções de alguns elementos, tá? Não vou falar de todos, mas eu vou falar de alguns. O cálcio, ele é importante porque ele entra na constituição dos nossos ossos e dentes, ele ajuda na coagulação sanguínea e ele também ajuda a controlar aí a nossa contração muscular. O sódio está relacionado com a condução do impulso nervoso, né, aquela ligação entre os neurônios, e o equilíbrio hídrico do nosso corpo. O potássio também está relacionado com a condução do impulso nervoso e com a contração muscular. O fósforo nós temos aí presente nos nossos ossos e nos nossos dentes, e eles também estão aí na formação, né, de uma estrutura chamada ATP, que de forma simples, para esse momento, para vocês, eu vou apresentar como se ela fosse a nossa moeda de energia, tá? Nós vamos ter uma aula para falar sobre a formação de ATP mais para frente, fiquem tranquilos. Mas vocês vão ver que o fósforo é importante para essa formação, tá? Nós temos aqui o enxofre, que ajuda aí na estrutura molecular das proteínas. O cloro está relacionado com um ânion extracelular, né? Formação de ácido clorídrico também é importante, e por isso que ele tem que estar presente na nossa dieta, querendo ou não, numa quantidade que seja significativa para essa função. O ferro ajuda no transporte de oxigênio da hemoglobina, então está lá nas hemácias. O magnésio atua aí na formação da clorofila, no caso das plantas, e nas atividades musculares e nervosas, né, dos seres humanos. O iodo é um componente importante aí para o hormônio da tireoide, então ele tem que estar em equilíbrio no nosso corpo. O flúor está relacionado com a questão do esmalte dos nossos dentes, ajuda na prevenção da cárie, então ele é adicionado na água tratada, tá? As empresas responsáveis por essa função, antes de distribuir para as casas, acabam então introduzindo o flúor na água. Nós temos aqui o cobre, que está relacionado com a mobilização do ferro para a produção de hemoglobina. O zinco, que é importante, é um componente de enzimas essenciais aí para o funcionamento celular, né? O cobalto é um componente de vitaminas necessárias aí para a produção de hemácias. O manganês é uma estrutura de enzimas mitocondriais, então estão relacionados com as mitocôndrias. Também está relacionado por ser um antioxidante e está relacionado ainda na questão das plantas para o processo de fotossíntese. O selênio, ele é um componente aí do nosso sistema de antioxidante celular. E, por último, o molibdênio, que é um componente de enzimas para a mobilização do enxofre. Então, esses foram alguns minerais que eu escolhi trabalhar com vocês, abordando, né, a sua função dentro dos seres vivos, porque eu falei também funções nas plantas e algumas funções para o nosso corpo, mais especificamente falando, tá? E para a gente terminar nossa aula, assim como nas outras, a revisão abordando, mostrando o que a gente abordou aí nessa aula. Falamos de metabolismo celular, da questão do anabolismo e catabolismo, metabolismo energético, metabolismo plástico e estrutural, né, e o de controle. Falamos aí sobre a composição química dos seres vivos, lembrando que são duas, composição inorgânica e composição orgânica. Falamos da água, das suas funções, das suas características, das suas propriedades
E falamos aí dos sais minerais, né, que são importantes. Aqueles que compõem o nosso corpo em grande quantidade, que são os organógenos, e aqueles que a gente precisa, né, em maior e menor quantidade, que são os macroelementos e os microelementos, ok? Aqui agora eu termino então falando sobre os nossos resumos e gostaria de apresentar para vocês essa oportunidade de contribuir aí no estudo de vocês, ok? Vamos lá? Olá, aluno, olá, aluna. Gostaria de apresentar para vocês então esse arquivo de resumos de biologia. A navegação dele é super simples. Você tem um menu inicial e dentro desse menu ele te dá a oportunidade, por exemplo, para ir para outros menus. Fisiologia humana, né? A gente aborda aqui os principais sistemas do nosso corpo e aqui eu posso mostrar para vocês a questão do sistema nervoso. Eu posso passando o conteúdo de forma tranquila, né? Cada um faz no seu ritmo. Eu posso também aqui por baixo, ó, pular do 1, 2, 3 para o 4, por exemplo, e fazer a passagem aí das informações para vocês poderem estudarem. Então, esse é o resumo de biologia. Bom, esse aqui é o resumo de física, né, conteúdo do ensino médio. Se eu entrar no sumário aqui no cantinho, ele vai me levar então para um sumário, né, com mais opções, e dentro desse sumário eu posso chegar e ter um subsumário ainda aqui dentro, olha, e entrar e navegar por todo esse conteúdo de forma dinâmica, de forma tranquila, no seu ritmo. Vou passando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, como é que ele funciona. Eu tenho outros resumos também que eu vou mostrar para vocês agora. Este é o resumo então de geografia, no mesma situação, no mesmo esqueminha dos outros, produção, por exemplo, estrutura geológica da Terra. Eu vou ter aqui ó, a informação de como que funciona. São tópicos, para falar a verdade, para vocês estarem relembrando aí o conteúdo, né, dessa parte de geografia, por exemplo. Posso voltar aqui para o sumário, né? Posso passar o sumário ainda para frente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, vou até a parte 5, né? Posso falar sobre a geopolítica da África, e aí eu tenho aqui embaixo 5 slides trabalhando os resumos deste assunto. Por exemplo, ó, mais adiantadinho, aqui ó, economia africana, como que ela funciona, super tranquilo para vocês estarem então resgatando a informação. E aí eu tenho ainda mais um resumo que eu vou mostrar para vocês aí. Esse é o último resumo, então é o resumo de química, tá? Tem de novo lá o sumário e cada sumário ele vai ter aí o seu subitem. No caso aqui do composto orgânico eu só tenho um, mas ele tá bem interessante também, ó, ele traz aqui as características, as informações importantes com relação a esse tema, de forma bem tranquila. Eu posso voltar para o sumário, posso buscar aqui química inorgânica, já tenho mais opções, posso voltar para o sumário, posso ver aqui reações químicas, né, tipos de reações. Posso entrar aqui na estequiometria, né, para quem está na química aí, ó. Aqui ele vai abrir a opção de informações referente a esse conteúdo. E então foi feito esses 4 resumos de uma forma que vocês possam então utilizá-lo no computador, no tablet ou no celular, tá? Então fica a dica para aqueles que se interessaram, né, por esses 4 resumos que eu acabei de apresentar para vocês, que você pode utilizar eles aí no computador, no tablet ou no celular, tá? Tô fazendo uma promoção de final de ano, que os 4 resumos estão saindo por R$ 15. Quem tiver interesse pode me mandar um e-mail, né, ou mandar um WhatsApp falando do interesse, que aí eu vou falar sobre as formas de pagamento. Perfeito? Aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos! E para a gente então encerrar aí a nossa aula, eu faço um convite até para vocês no sentido de que quem tiver interessado pelos slides de todas as aulas, tá, que eu vou estar fazendo, basta mandar um e-mail para mim ou um WhatsApp de forma simples falando: Olá, prof, tudo bem? Eu sou o fulano, eu estou interessado, né, pelo slide da aula X e o meu e-mail é esse, tá? Abraços, beijos, enfim, só isso. Me manda isso, essas informações
que aí eu mando para vocês esses slides, os originais mesmo, para que vocês possam estar estudando em casa, porque a gente sabe que o conteúdo a gente consegue entender lendo, vendo, ouvindo, mas quando a gente reproduz, quando a gente explica ele de novo, a gente assimila muito mais rápido, tá? Então, quem quiser, fique à vontade, eu aguardo vocês aí no entrar em contato comigo e desejo vocês aí bons estudos e aguardo vocês numa próxima oportunidade.